Quando você vem para os eventos, você começa a enxergar essa disparidade, você começa a enxergar quais instituições abraçam o programa, quais não abraçam tanto assim. Na mesa de abertura, com a presença da reitora, das 3 pró-reitorias acadêmicas, isso é muito, tem um valor muito forte. Tem apoio institucional, engajamento, acabou, as coisas acontecem, né? Muitas vezes geralmente quando a gente volta, né, de um evento como esse, a gente faz uma reunião, né, discute. Eu sempre peço aos discentes que se espalhem nos GDTs, né, para ver o que está sendo discutido. E a gente sempre faz uma reunião para saber o que foi discutido nos GDTs e também na reunião de discentes, porque eu não participo, não estou participando da reunião de docentes. E eu também levo alguma coisa da reunião de docentes e a gente tenta sempre trazer isso para a nossa prática, né? E também tentar, de certa forma, engrossar a voz, né? Via Mobiliza, via Senapet e tal, em relação às demandas, né, do PET. Então a gente sempre tenta levar isso. Os nossos canais de comunicação também não são tão abrangentes assim, mas é uma forma que a gente encontra de fazer. E sempre que a gente vem, principalmente com o aluno novato, eles voltam com uma outra visão do PET, assim, bem oxigenados, assim, a coisa flui bastante. Então eu gosto de trazer, inclusive, o grupo inteiro, né? Não alguns. Eu penso assim, que esses eventos presenciais, né, principalmente, são os que formam em todos nós o conceito do que é o programa, né? Trabalhando só dentro do nosso grupo, da nossa instituição, em algumas situações a gente pode distorcer um pouco o que é realmente o programa e atuar de forma tendenciosa a não atingir a tríade, por exemplo, de orquestração. Nos eventos é que a gente entende a grandiosidade do programa, a diversidade do programa, e só vindo mesmo os alunos conseguem ter essa noção, né? Então, até ontem nós brincamos, né? Até na fila do banheiro a gente tem oportunidade de agregar alguns conhecimentos, de agregar coisas que vão fazer muita diferença quando a gente voltar para casa, né? Então, nem entro muito no detalhe dos GDTs, das reuniões, mas acho que essa troca de experiência que a gente tem o tempo todo que faz sentido na nossa participação nos eventos. A verdadeira universalidade, né? Do saber, do conhecimento. A universidade é isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E ficando de longe a gente não tem noção, né? Depois, como vocês disse, né? Participar de evento transforma. Não, então, o que eu vejo que hoje o programa passa por um período, eu acho que nós, né, como humanidade, depois da pandemia, a coisa mudou bastante. E nós tivemos uma inércia muito grande para poder ficar todo mundo isolado, né? Era uma situação atípica, difícil, mas depois acho que nós nos acomodamos com isso e aí voltar à vida presencial é uma coisa difícil. E aliado a isso, assim, eu vejo que falta um pouco de uma vontade institucional. Quando eu falo vontade institucional, é tanto do MEC quanto das nossas instituições, de enxergar o programa PET como um programa importantíssimo, né, dentro da universidade, porque dentro do PET se faz exatamente o que a universidade deve fazer, né? E muitas vezes, assim, troca uma gestão no MEC, troca uma gestão na instituição, e aí começa do zero. Você tem que explicar o que é o programa, a importância do programa para quem já deveria saber, né, disso. Então, aliado a outras questões também econômicas do país, aí começa a ter corte de financiamento para ali, para aqui. Ou seja, o programa ele vai ficando um pouco ameaçado. Então, eu acho que o programa ele precisa, é nesses momentos que ele tem que se fortalecer, tem que se unir. Então, essa questão da conexão, da gente começar a fazer os eventos presenciais da forma que der, né, ou seja, com quem puder vir, começar a discutir essas questões e internamente nas nossas instituições e também com a voz que a gente tem perante o MEC, seja através, né, da Comissão Nacional lá, ou também da Senapet, ou outras formas de interlocução, a gente precisa ter o fomento adequado, né, e ter as condições adequadas. Você vai em eventos assim, você vê que tem PETs que nem uma salinha tem.
ou seja, não tem o mínimo para poder funcionar, né? Então, há uma disparidade muito grande também. Quando você vem para os eventos, você começa a enxergar essa disparidade, você começa a enxergar quais instituições abraçam o programa, quais não abraçam tanto assim, né? Então, eu acho que esses momentos aqui são importantes porque a gente consegue ter uma ideia exata do que é o programa, do estado atual do programa, e aí a gente pode pleitear algumas questões, ou seja, levar isso para os regionais, né, para os locais regionais, para o evento nacional, o ENAPET, para que isso chegue aonde tem que chegar, né, para que a gente possa mudar essa situação. Então, é só com essa mobilização e essa conexão de eventos ou outras formas é que a gente vai conseguir isso. Eu vejo que o programa, ele sempre teve esse momento assim meio vai, não vai, né, ao longo da história. Aliás, eu acho que ele chegou a ser extinto por 6 meses, né? Então, assim, o programa, a história e a nossa característica é de resistência, é de nos colocarmos como um programa de excelência e um programa importantíssimo para as instituições, né? E para as universidades, ou seja, para o ensino superior de uma forma geral no país. Então, acho que a gente precisa desses eventos, sim, e a gente tem que discutir, levar essas demandas todas e fazer com que isso chegue lá na frente, que a gente consiga os nossos pleitos aí, né? E para nós que já estamos há algum tempo no programa, algumas das nossas gerações podem pensar, mas de novo, alguém vem falar daquilo. Não tem problema. Eu não me incomodo, eu acho que é muito necessário justamente por isso, né? E a gente, talvez a maior parte dos participantes do evento sejam o primeiro evento, né? De participação no primeiro evento. Então tem que haver essa repetição, tentando bater forte em algumas questões e especificamente aqui, fiquei muito impressionado positivamente ontem, né, na mesa de abertura, com a presença da reitora, das 3 pró-reitorias acadêmicas. Isso é muito, tem um valor muito forte, né, mostrar que a instituição tá dando esse valor, essa força para o evento. E a presença do Marcos Zazi mostra uma janela que a gente precisa aproveitar de diálogo com o MEC. E eu acho que poucas vezes isso aconteceu, essa oportunidade de ter alguém tão próximo, numa função tão importante, tão relevante e tão diretamente ligada ao programa como a gente tem agora, né? Então, esse Sudeste PET, acho que tem esse significado muito impactante de trazer essa oportunidade, essa janela dessa oportunidade de aproximação com o MEC, com a CESU especificamente. E a gente não tem notícia da gente ter essa oportunidade tão forte assim nos últimos anos. Não me recordo também. Então, essa rotatividade de todas as esferas, né, acho que nos força a repetir assuntos, né, repetir conversas e acho muito forte esse nosso papel, né, de quem já está há mais tempo, de resgatar esse histórico, inclusive de evolução do programa. Se fosse para resumir a conversa, eu diria que quando você tem apoio institucional e engajamento, acabou, as coisas acontecem, né? Então, muitas vezes pauta ao PET, digamos assim, dentro de uma instituição ou um PET específico, pode ser a falta disso, de engajamento ou de apoio institucional. Mas quando você tem essas duas coisas, a coisa acontece. Acontece bem feito, né? Estão engajados. Estão engajados. E tiveram apoio institucional. Então, assim, quando você junta essas duas coisinhas, né, dá para fazer muita coisa. Como o Thiago disse, né, a UFJF está de parabéns, o PET da UFJF está de parabéns pela organização do evento.